que o rei pediu Nabucodonosor, no capítulo 1 do livro de Daniel. A Bíblia Sagrada diz que o rei pediu para que eles trouxessem os escravos hebreus que soubessem a língua dos nobres, soubessem outros idiomas, que soubessem se comportar no palácio dos reis, que fossem escravos diferenciados. Pediu um currículo. E de lá veio 4 rapazes cheios do Espírito Santo e sábios. Um deles, Sadraque, Mesaque, Abednego, e o outro, Daniel. E a Bíblia diz que a Daniel Deus deu um espírito excelente, e a Daniel lhe deu ciência e sabedoria. Por isso que quando a gente vê o capítulo 10, quando o anjo vem e traz a resposta para Daniel, a Bíblia diz que o anjo, quando aparece, o Daniel vê, mas os que estavam com Daniel não viram. Existem coisas que só Deus só mostra para aqueles que são sábios. Hoje nós vamos estudar aqui muitas coisas boas. Primeiramente, nós vamos ver o que diz a Bíblia a respeito do temor. Então a Bíblia diz em Provérbios 8:13: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu odeio. O temor, que é o princípio da sabedoria, o temor consiste em você ter ódio pelo mal. Enquanto você estiver aplaudindo no mal, ainda que de longe, ainda que não se envolvendo totalmente, ainda que você esteja só na pontinha do mal, você não teme. E se não teme, não vai ser sábio. Porque o temor é o princípio. Toda pessoa que quer ser sábia, ela tem que ter temor. O temor consiste em odiar o mal. Então, se eu temo a Deus, se eu quero ser um homem sábio, se você quiser ser um homem sábio, uma mulher sábia, começa com o odiar o mal. Eu não bato palma para isso, porque quem tem temor odeia isso. Então, quando nós lemos a Bíblia, que o temor é o princípio da sabedoria, se eu estou aplaudindo o mal, eu não sou sábio. Aliás, eu não tenho temor. E se eu não tenho temor, eu não vou ser sábio. A sabedoria, ela é importantíssima para a nossa vida. Pessoas perderam o emprego porque não foram sábios. Pessoas destruíram a família porque não foram sábios. Pessoas que afundaram as suas empresas porque não foram sábios. Pessoas que o problema do casamento não foi a falta de amor, mas foi a falta de sabedoria. A falta de sabedoria. Pessoas que perderam a guerra, países que perderam a guerra, não é porque não tinham armas. Tinham armas poderosas, mas não tinham mentores, comandantes
sábios. Então nós precisamos entender isso. O que é o temor? Odiar o mal. Então, se nós não odiávamos o mal, nós temos que a partir de hoje passar a odiar o mal, porque a Bíblia diz que o temor consiste nisso. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio, disse o Senhor. Então, se eu odeio o mal, eu temo. E se eu temo, eu estou começando a ser sábio. O temor é protetor, como nós já estudamos. Provérbios 9:20, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Pastor, eu já sabia disso. Tudo bem, não tem nenhum problema, nós só estamos revendo. Mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Existem muitas coisas que vai vir na tua vida, e muitas instruções de Deus que vai vir sobre a tua vida, por causa do temor que você adquiriu. O temor é uma porta, uma chave de inclusão. Eclesiastes 7:12, a Bíblia diz assim, não precisa abrir que vai ser muito rápido, tem muitos versículos para falar aqui hoje. Preste só atenção, porque a sabedoria serve de defesa. Eu não precisava nem falar mais nada. Por que nós precisamos ser sábios, igreja? Porque a sabedoria, ela serve de defesa. A sabedoria defende famílias. A sabedoria defende finanças. A sabedoria defende os seus filhos. A sabedoria defende a sua profissão. A sabedoria defende relacionamentos. A sabedoria defende. A sabedoria serve de defesa. Quando Deus colocou no nosso coração, faça a escola da sabedoria, é para mostrar para vocês a qualidade que a sabedoria ela traz para aqueles que a possuem. A pessoa que é sábia, ela tem um diferencial muito grande. Ela tem condição de entrar e de sair. Ela tem condição de pegar enigmas na mão e não ter dificuldade com os enigmas. O que são os enigmas? São coisas difíceis de resolver. O sábio, ele busca estratégia. O sábio, quando ele não sabe, ele busca informação. E por que ele busca informação? Porque ele é sábio. O sábio gosta de informação. Uma das características que prova que as pessoas não são sábias é o desinteresse que elas têm em buscar informação que a torna inteligente. A informação ela te torna inteligente. E qual a importância da inteligência? A Bíblia diz que com a sabedoria se edifica a casa, e a inteligência firma a casa. Ou seja, uma trabalha apoiando a outra. São coisas distintas e ao mesmo tempo elas trabalham juntas. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria que todos estivessem. Eu gostaria que você convidasse as pessoas para vir na próxima quarta, para vir nas outras duas escolas da sabedoria, porque Deus vai dar muita informação boa. Convide os seus amigos, contagie eles, diga para eles: você tem que ir, você precisa ir, é maravilhoso, o que Deus está trazendo é incrível. A sabedoria popular, ela é adquirida com o dia a dia. Nós não estamos querendo saber da sabedoria popular, porque tem muita gente aqui que tem muita sabedoria popular, e a sabedoria popular é importante, mas não se compara com a sabedoria que vem de Deus. É isso que eu estou dizendo, pessoal. Estou falando para você de coisas que só o céu pode oferecer para os filhos de Deus.
Estou falando para você de coisas que só o céu pode oferecer para aqueles que creem, para aqueles que dizem assim: peraí, meu Senhor, eu preciso de mergulhar nesse oceano da sabedoria. Por que Deus quer que você seja sábio? Que se você for sábio, você vai ter defesa. Você não vai ser, quando for bombardeado, porque nós somos bombardeados todos os dias, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, etc. E as cobranças e as lutas, e as dificuldades, a cobrança dos filhos, do marido, do patrão, etc., dos clientes, etc. Você tem a cobrança, e tem a cobrança espiritual, até porque nós somos espirituais. Então você é bombardeado de todos os ângulos, mas se você não for sábio, você está sem defesa. Então nós não estamos falando simplesmente de saber, nós estamos falando também de defesa, nós estamos falando de armadura. A sabedoria é uma armadura para a igreja, ela serve de defesa, é uma ideia de Deus a sabedoria como defesa. Então Deus está dando para nós aqui a oportunidade de nós entender isso. Nossa, pastor, eu já sabia que o princípio da sabedoria é o temor, mas eu não sabia que temer a Deus é odiar o mal, mas eu não sabia que a sabedoria era mais profunda do que isso, eu não sabia que a sabedoria é defesa, mas agora você sabe. Busque a sabedoria. A Bíblia diz que Deus ele dá sabedoria para todos que buscam, ou seja, Ele dá liberalmente. Olha para você ver a importância da sabedoria, ela não custa nada, a sabedoria ela é grátis, custa você crer. Essa defesa que eu estou te falando, Deus dá liberalmente, mas as pessoas não querem ser sábias, elas querem ser dependentes de gurus espirituais, elas não querem ser dependentes somente de Deus. A falta de sabedoria das pessoas tem feito com que elas fiquem desprotegidas. O entendimento delas é muito raso. Irmãos, Deus não quer isso para a gente, porque Deus não quer que sejamos manipulados. Quando você se torna um homem sábio, uma mulher sábia, quem sabe você, com um pouco de sabedoria que Deus te deu, quantas vezes, pastor, eu estou imaginando aqui agora, pastor, a sabedoria serve de defesa. Olha quantas vezes eu fui sábia, eu fui sábio, e usei a sabedoria, e coisas piores não aconteceram. Então está comprovando exatamente o que nós acabamos de ler, Eclesiastes 7. A sabedoria serve. Busque a sabedoria. Nós não precisamos de sabedoria para mostrar para as pessoas que nós somos sábios. Isso é bobeira, isso é vaidade, isso é atraso. Nós precisamos de sabedoria, não é por causa dos outros, nós precisamos de sabedoria por causa de nós. E a sabedoria é uma ferramenta que Deus dá à igreja, que Deus dá ao povo que crê, que Deus dá ao povo que busca. Os sábios são diferentes. Os sábios, eles conseguem ver como Daniel, a Bíblia diz lá, acabei de citar aqui o capítulo 10, apareceu um anjo, e os que estavam com Daniel naquele dia na beira do rio, não conseguiram. Daniel disse: só eu vi. São os sábios que conseguem ver diferente. Os sábios vão ter, a sabedoria de Deus vai trazer um diferencial. O José estava dentro da prisão, estava dentro lá, ninguém podia tocar nele. Por que não aconteceu desgraças com ele? Porque a sabedoria serve de defesa. Como diz Eclesiastes capítulo 9, a Bíblia diz que a sabedoria ela vale mais do que as armas de guerra. Então por que Deus está dando a estratégia, e Deus deu a semana passada, por que Deus deu a série da saúde emocional?
para nós aprendermos a gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Por que Deus deu a série dos sonhos para a gente voltar a sonhar? E por que Deus está dando a série da sabedoria? Para a gente aprender a se proteger com ela. Deus tem um propósito em tudo isso. E Ele está trazendo, Ele está incluindo a gente no propósito, mas infelizmente tem alguns que não querem se incluir no propósito. Preferem ficar dentro de casa assistindo um jornal e vendo lá as desgraças, do que vir aqui e ficar 1 hora sentado aprendendo com o Espírito Santo. Não é comigo não, irmãos. Vocês não aprendem nada comigo. Eu só sou um servo. Eu só sou a caixa de som. É o Espírito de Deus, pessoal. Então, vou ler de novo aqui Eclesiastes 7:12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento, ela dá vida para aquele que é possuidor dela. A sabedoria, ela serve de defesa, como serve de defesa ao dinheiro, a Bíblia diz. Mas a diferença da sabedoria e do dinheiro é que a sabedoria, ela produz vida. O dinheiro não produz vida. A sabedoria produz. Então a sabedoria é mais importante do que o dinheiro. Por que a sabedoria é mais importante do que o dinheiro? Nós vamos aprender que ela é mais valiosa do que o ouro, do que os rubis. Quem é sábio é rico. Quem é sábio é rico. Quem é sábio vai frequentar lugares que tem muita gente com dinheiro que não vai frequentar. A sabedoria é riqueza. Irmãos, Deus está dando para nós algo diferente. Vejam só o que diz isso. Eu gosto desse versículo. Vocês estão anotando isso? Porque isso é importante para vocês. Vocês precisam compartilhar isso. Anotem, tragam as canetas, tira print aí do seu celular, né? Anote na mente. A sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor. Então por que Deus está dando a série da escola da sabedoria? Para poder dar vida para as pessoas. Tem pessoas que não vai ter vida enquanto elas não aprenderem a ser sábias. Não vai ter vida enquanto não aprender a ser sábia. Tem dinheiro, mas não tem vida, porque não consegue ser sábio para ter vida que a sabedoria produz. É o que está escrito. Vocês são muito fortes, gente. O que vocês têm é muito grande. Há recursos incessantes em nossas vidas. Quem acha que nós estamos limitados a isso daqui, está perdido. Nós estamos fora disso daqui, nós estamos em outra plataforma. A nossa luta não acontece no âmbito físico. A Bíblia diz que acontece contra os principados das regiões celestiais. É no mundo espiritual, por isso que é difícil. O diabo não quer que as pessoas sejam sábias, porque os sábios têm vida. Os sábios têm vida. Eu gosto disso. Quantos estão aprendendo hoje com o Espírito de Deus? Amém. Vejam comigo 1 Reis capítulo 4, versículo 30. Eu vou ler aqui porque vocês nem abrir, você anota só depois em casa. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Ele era ainda mais sábio do que todos os homens de Etã, de Erazita, de Enã, de Calcol e de Darda, os filhos de Maal. E correu o seu nome por todas as terras em redor. Disse 3.000 provérbios, e foram os cânticos 1.005.
todas as pessoas, continua lendo para mim aí, quem está abrindo? Mas Valdete, lê aí, continua no versículo 30 para mim, 32, 1 Reis 4, 32, pode ler forte. Então você vê aqui, pessoal, que ele era mais sábio do que todos. Agora, por que ele era mais sábio do que todos? Ele não era mais sábio do que todos porque em vão. Ele era mais sábio do que todos porque a Bíblia diz que Deus dá sabedoria liberalmente a todos que pedem. Diga isso comigo. Ele dá liberalmente a todos os que pedem. Quando Deus apareceu em um sonho para Salomão e falou: pede o que você quiser, ele pediu a defesa. Mas ele não pediu a defesa, ele pediu sabedoria. Mas a sabedoria serve? Ele pediu a vida, mas ele não pediu vida, ele pediu sabedoria, porque a sabedoria dá a vida. Então, 1 Reis 4, nós já lemos até o 32, ele teve, olha quantos salmos, quantos provérbios e quantos cânticos ele escreveu. Olha o versículo 33, lê para mim, por favor, irmã Valdete. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. Prossiga. Pode ler. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. Olha só, irmão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Olha para mim. E vinham gente de todos os lados ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas faziam filas para ouvir o que aquele cara tinha. Nós precisamos entender, irmãos, a sabedoria atrai reis, a sabedoria atrai a rainha de Israel, a sabedoria atrai riquezas, a sabedoria atrai presentes grandes, a sabedoria atrai pessoas boas, pessoas que te honram, a sabedoria atrai pessoas que te abençoam, a sabedoria, ela é vida para o nosso mundo. Eu não quero ter uma igreja manipulável, eu quero ter uma igreja sábia. Eu quero cuidar de pessoas que tenham esta estrutura, eu quero cuidar de pessoas que tenham esse nível, e para isso eu preciso trazer para vocês esse tipo de informação. Irmãos, eu quero que vocês sejam sábios. Por que vocês precisam ser sábios? Porque vocês têm filhos, porque vocês têm pai, você tem irmão, você tem sobrinhos, você tem marido, você tem esposa, você vai casar, enfim, você precisa da sabedoria para trabalhar, você precisa ter sabedoria para servir a Deus. Porque tem gente agora, mandaram para mim esse dia o vídeo dos crentes jiu-jitsu. É ridículo, não dá nem para compartilhar. Você chega e você fala: nossa, que atraso, vou apagar isso aqui, que é pior do que aqueles que os caras lançam de prédio e mandam para você, os caras morrendo. Já viu isso? Os caras dando facada no outro. Mandaram para mim um vídeo do cara dando facada no outro da cadeia. Eu falei: o que eu vi, eu já falo, não quero saber disso. É triste. É ruim. Mas ver um povo que se denomina povo de Deus sem condição, pessoal, não são sábios, rolando para o chão. Agora a unção dos jiu-jitsu, olha só, a unção dos jiu-jitsu, dois homens deitados rolando no chão e outro ficando ali. Eu fico: meu Deus do céu, aonde eles foram tirar isso? Só pode ter certeza que foi do lixo que o diabo tirou isso. Deus não traz atraso. No reino de Deus não existe regresso. Não existe, pessoal, coisas que o povo repudia fisicamente.
As coisas de Deus podem ser repudiadas espiritualmente, porque a gente sabe que tem uma ação maligna, mas as coisas de Deus não são repudiadas pelos próprios filhos dele. Quando olha e fala, que atraso que é esse? Não tem sabedoria. O diabo quer isso, quer esse nível de igreja, esse nível de pessoas. Mas Deus quer homens sábios, homens defendidos pela sabedoria que vem dele. Então todo mundo vinha de todos os cantos para poder ouvir o Salomão. 1 Coríntios 1:2, a Bíblia diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua sabedoria. Olha só, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A Bíblia diz assim: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A Bíblia Sagrada diz em Colossenses 2:3 o seguinte: em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e ciência? A sabedoria é um tesouro escondido. Em quem estão escondidos? A Bíblia diz mais: a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuais na aquisição do entendimento. Quando nós falamos que o entendimento é importantíssimo, a Bíblia diz aqui: aplica tudo que você possui para adquirir o entendimento. É tão sério que o conselho de Deus é esse: pega tudo que você tem, você vende tudo que você tem e você aplica tudo que você tem para ter conhecimento, porque ter conhecimento é melhor do que aquilo que você adquiriu. Ou seja, Deus está levando as pessoas que têm bens pessoais, seja uma coisa simples, ou tem muito bem, ou tem muito recurso, ou tem bilhões de dólares. Ele está dizendo: tudo que você tem, tudo que você possui, você deve vender tudo e empregar o entendimento. O entendimento é melhor do que qualquer nível de riqueza. Aprenda isso. É a Bíblia que diz. Em outras palavras, Deus está dizendo: invista no seu entendimento. Invista no seu entendimento. Invista em aprender. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Investimento. Vocês estão investindo o tempo de vocês para buscar sabedoria de Deus, para buscar vida, para buscar defesa. Diga glória a Deus. Para buscar vida, para buscar defesa. Vocês estão sendo protegidos quando recebem sabedoria. Quem lembra do homem que não tinha dinheiro? Ele era pobre, mas ele salvou a cidade. Eclesiastes 9. Ele não tinha grana. Talvez ele não tinha grana porque ele era sábio. E talvez era sábio porque tinha investido tudo que possuiu na sabedoria. E a Bíblia Sagrada diz que ele salvou a cidade. Já pensou se ele ficasse com os bens que ele tinha? Talvez ele não salvaria a cidade, perderia tudo, ia todo mundo morrer com bens e tudo. Mas ele foi sábio, ele livrou a cidade. Olha quanto que vale para a sabedoria. Sabedoria vale bilhões de dólares. Ou melhor, vale muito mais do que isso. É incalculável. Você vê que um homem que ele não tinha dinheiro, ele não tinha money, mas ele tinha sabedoria, ele livrou a cidade. Ou seja, o cara que não tinha dinheiro, ele tinha sabedoria, e a sabedoria livrou a cidade. A sabedoria protegeu milhões de dólares daquele homem que nem grana tinha. Ele tinha sabedoria, e olha só o quanto valia a sabedoria dele: proteção da cidade dele. Quantos conseguem compreender isso? Ele protegeu todos os bens da cidade, protegeu as famílias da cidade.
protegeu tudo que aquela cidade possuía com a sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, a Bíblia diz isso. E depois no finalzinho ele diz que a sabedoria vale mais do que armas de guerra. A Bíblia diz aqui em Provérbios, eu gosto disso quando a Bíblia diz assim, emprega tudo o que possuis da aquisição do entendimento. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que você possui é inferior à sabedoria. Versículo 1 Coríntios 1 Coríntios 2, 6, a Bíblia diz assim: todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Não porém a sabedoria deste mundo. De novo, não porém a sabedoria deste mundo. Em outras palavras, a sabedoria que vem de Deus. Existem pessoas que elas podem ler muitos livros, podem ouvir outras pessoas, mas se for sabedoria deste mundo, é importante só para esse mundo. Mas se for sabedoria que vem de Deus, é importante para esse mundo e para o mundo espiritual. Você vê que aquilo que vem de Deus é completo, serve para o mundo físico e serve para o mundo espiritual. E já as coisas do homem desse mundo só servem para esse mundo, que também são importantes, mas não se compara, como diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 2. Falamos, porém, a sabedoria deste mundo. Provérbios 4, 7, a Bíblia diz, já li isso aqui, Colossenses 4, 5, a Bíblia diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Os sábios aproveitam o tempo. Os sábios não desperdiçam o tempo. É aquilo que nós já aprendemos outro dia aqui sobre o tempo precioso. Os sábios valorizam o tempo. Esse tempo que vocês estão aqui é importantíssimo. Os sábios, ele suga tudo. O sábio, ele fala assim: deixa eu me concentrar, porque eu não posso perder tempo, Ele suga tudo, ele fala: peraí, deixa eu estar aceso, não vou deixar nada tirar da minha atenção, os meus problemas, as minhas dificuldades, não vou deixar nada, eu vou me concentrar para poder absorver tudo, porque os sábios, a Bíblia diz que ele redime o tempo. Eu gosto disso. Ele compra o tempo. Redimir é comprar de volta. Redimir significa isso. Olha o que diz isso aqui é muito forte. Jó 12, 13, a Bíblia diz assim: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento ele tem. Com Deus está a sabedoria e a força. É por isso que nós temos que ser amigos de Deus. Primeiro, a sabedoria não é deste mundo. Lembra que nós acabamos de ler? Não é desse mundo. E segundo, com ele está a sabedoria e a força. 1 Reis 4, desculpa, já lemos isso. 1 Reis 4, já falamos sobre isso. Eclesiastes 7, 23 diz assim: tudo isto proveio pela sabedoria, e eu disse: sabedoria adquirirei, mas ainda estava longe de mim. Olha para você ver o Salomão, e aqui, o homem de Deus aqui em Eclesiastes, ele falando tudo isso, eu provei por causa da sabedoria. Se você vê a história do que esse cara possuiu, do que esse cara fez, do que esse cara conquistou, aí ele fala: tudo isso eu não provei porque eu era rei, eu não provei porque eu tinha pessoas, eu não provei porque eu provei por causa da sabedoria. Vale a pena. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não sei por onde começar, mas
tem pessoas que têm muito dinheiro, que não vão provar do que você vai provar, que a sabedoria vai te dar muita coisa. Sabedoria é incrível. O Salomão, ele falou: eu provei tudo isso por causa da sabedoria. A Bíblia Sagrada diz que não houve um homem mais sábio do que Salomão. E olha o que ele pensa da sabedoria. Porém, de novo, Eclesiastes 7:23. Tudo isto eu provei por causa da sabedoria. E eu disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe. Significa dizer que toda a sabedoria que ele teve, ele ainda falava: ainda não sou sábio. Significa dizer, irmãos, quanto mais sábio você se torna, menos você sabe. Interessante isso. Quanto mais sábio você se torna, menos você vê que você sabe. Quanto mais sábio você se torna, você vê a necessidade de adquirir sabedoria. Eu preciso ser sábio. Que quanto mais sábio a gente vai se tornando, a gente vai se olhando para nós e dizendo: peraí, falta muita informação para mim. Agora, quando a gente acha que é sábio, a gente fala: já sei de tudo. Vou dar um show. Não, isso é atraso. Irmão, quem é sábio faz igual Salomão: ainda a sabedoria está longe de mim. Ou seja, eu tenho, eu busco, eu recebo, mas ainda preciso de mais. Quantos querem ser mais sábios aqui? Se você for mais sábio, você vai chegar mais longe. Se você for sábio, você livra a cidade. Mesmo não tendo um tostão no bolso, você salva milhões de dólares. Você salva milhões. Olha a importância da sabedoria, mais do que grana. Você precisa entender que se você for sábio, você está protegido. Você precisa entender que se você for sábio, você vai carregar a vida com você. E entenda que se você for sábio, você vai conseguir salvar vidas. Ou a Bíblia diz que todo aquele que ganha a alma é sábio. Se você se preocupa em ganhar as almas, em dar o testemunho de Deus, você é sábio. Porque aquele que ganha a alma é sábio. Irmãos, isso aqui é profundo. A sabedoria, a Bíblia diz que é a coisa principal. Provérbios 16, vamos ver aqui rapidinho. Provérbios 16, para a gente poder fechar aqui a nossa primeira aula. Pessoal, tem muita coisa boa. Semana que vem vai ter muita coisa boa. E eu gosto desta palavra. Amém, gente? Amém. Eu gosto disso. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra. Olha isso. Olha o que diz esse versículo de 16: melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É aquilo que eu estava falando para vocês. As pessoas estão correndo atrás do ouro e desprezando a sabedoria. Só que o que vale mais não é o ouro, é a sabedoria. Valores invertidos. Vai pensando que as pessoas correm atrás do ouro, correm, e não são sábias. E depois elas vão adiantar que o que elas precisavam não era do ouro, elas precisavam de ser sábias. Pega esse conceito aqui. Melhor é adquirir a sabedoria. Sabedoria protege. Se você for sábio, você vai estar protegido. As lutas podem vir, mas você está protegido. A morte pode tentar. Você tem vida porque você sabe. Melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e com mais excelente
adquirir a prudência do que a prata. As pessoas estão dando valor para coisas que não têm tanto valor assim. Eu não estou dizendo que as coisas não são importantes. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante. Mas eu estou dizendo que a sabedoria é mais importante do que o dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus diz assim. E se nós lemos Provérbios 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós temos que inclinar o nosso ouvido à razão de Deus. Então, quando Deus fala, Ele tem razão e pronto, e acabou. A sabedoria, gente, ela dá vida para aqueles que possuem. Isso aqui é muito importante. Eu gosto dessa palavra. Olha o capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 5 de Provérbios. É a segurança que você adquire na sabedoria. Adquire a sabedoria. Mais uma vez Deus falando. Adquire ela. Acabamos de ler Provérbios. Em Eclesiastes. Pega o que você tem e invista na sabedoria. Olha o que Deus está falando. Pegue o ouro e queime o ouro para adquirir sabedoria. Então você pode ver que quando ele fala que você pegue tudo que você tem para adquirir a sabedoria, para que a possuais, ele está dizendo, pega tudo que você tem e queima no fogo para adquirir a sabedoria. O próprio Deus, quando ele fala isso, tudo que você tem, você deve investir na sabedoria, que ele está dizendo, o ouro e a prata não chega nem perto da sabedoria. Aqui a Bíblia diz, adquire a sabedoria. Olhe para dentro de você e fala, adquire sabedoria, adquire proteção. Olhe para dentro de você e fala, adquire vida, adquire salvação de pessoas, adquire algo mais importante que o ouro. O apóstolo Paulo disse, a Bíblia diz aqui que o Salomão disse, o Salomão ele disse, olha aqui o Salomão ele fala, tudo isso eu experimentei por causa da sabedoria. Fala, a sabedoria vai me fazer experimentar coisas incríveis, coisa que o dinheiro não pode dar. A sabedoria, ela vai me dar, ela vai me fazer desfrutar e experimentar coisas grandes. Eu creio nisso. Amém. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não esqueça nem a parte das palavras da minha boca. Em outras palavras, ele estava dizendo, nas palavras da minha boca tem tanta inteligência, tanto entendimento, tanta sabedoria. Versículo 6, a Bíblia diz, não abandones, e ela vai te guardar. Lembra que nós lemos? A sabedoria serve de defesa, de proteção. E aqui a Bíblia confirma, não abandones a sabedoria, e ela vai guardar, ama-a e ela te protegerá. Olha para mim, a sabedoria é um escudo. Quem é sábio está protegido. Não tenha medo de ser você está. Você está protegido. Sabedoria é um escudo. Poucos têm essa. Vamos fazer como Salomão fez aquele dia. Deus chegou e falou, e olha o que Deus falou, Salomão, porque não me pediste riquezas, honra, nem glória, mas pediste sabedoria, te darei honra, te darei glória, porque ele pediu o principal. A Bíblia diz aqui, a sabedoria é a coisa principal. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que a possuais para adquirir isso, para ter essa aquisição. Exalta e ela te exaltará, abraçando-a tu, ela vai te honrar. Olha para mim, porque eu preciso ser sábio.
E a sabedoria traz honra. Se você for sábio, por consequência você será protegido, por consequência você terá vida, e por consequência você será honrado. Não precisa ter dinheiro. É claro, é bom ter, mas eu estou falando de coisa muito mais preciosa do que o dinheiro. Sabedoria. A Bíblia é clara que por consequência a sabedoria ela vai honrar. E olha o que ela faz no versículo 9: dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória ela vai te entregar. A sabedoria ela é capaz de entregar uma coroa de glória. A sabedoria ela é capaz de colocar um diadema de graça na tua cabeça. Irmãos, valorize a sabedoria. Nós não podemos servir isso a Deus porque nós temos medo do capeta. Isso é bobeira, isso é atraso, isso é retrocesso. Nós temos que servir a Deus para Ele dar a nós o que nós temos por direito, entender o propósito dEle. Um dos propósitos dEle é honrar os que são sábios. Eu gosto disso. Versículo 10, a Bíblia diz assim: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e as multiplicarão anos de vida. O versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão eu te fiz andar. Deus, Ele pega a gente e coloca na vereda, no caminho da sabedoria. Oh, irmãos, você está entendendo por que Deus agora Ele trouxe a gente para esta série Escola de Sabedoria? Porque Ele quer nos fazer andar no caminho da sabedoria. Ele quer que sejamos sábios para ser defendidos. A sabedoria é defesa, como a fé é defesa, como a oração é defesa, como a comunhão é defesa, como a unidade é defesa, como a fidelidade é defesa. A sabedoria ela serve de defesa. Quem for sábio está protegido. Por isso que Deus está dando para nós esta série Escola da Sabedoria. Seja bem-vindo à sabedoria no nosso meio. Diga glória a Deus. Declare: eu vou ser sábio, porque Deus vai me dar sabedoria. Curva a tua cabeça agora e fala com Deus. Deus, nós estamos reunidos aqui, e como Salomão